nós vamos falar a respeito da precificação, principalmente, como é que o mercado tem se comportado. Nós vimos agora uns dias, os últimos dias, né, com o café arábica subindo bastante em Nova York, refletindo também números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura americano, pela Conab, que mostram um cenário no qual o Brasil produz bem, mas abaixo daquilo que deveria ser, né? E isso, claro, que traz algum impacto em relação à precificação do café no cenário internacional. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo, agora pela internet, com Eduardo Carvalhais, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Carvalhais, obrigado pela sua participação. E tivemos altas relevantes, eu estou aqui falando a respeito do clima e dos números apresentados para a safra brasileira, mas como que está esse mercado de arábica no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O mercado voltou a subir forte ontem, anteontem. Isso, na nossa opinião, é reflexo de os estoques serem baixos no mundo todo e um susto dos compradores lá fora, porque quando eles vêm fazer ofertas novas agora, quando começou o mercado físico esse ano, eles percebem os vendedores brasileiros, nossos exportadores, traders, pedindo preços mais altos, não aceitando as ofertas deles. Por quê? Porque nós estamos no começo da entre-safra, entramos em janeiro agora, exportamos muito café o ano passado, batemos nosso recorde histórico de exportação e os estoques estão baixos aqui dentro. E nós temos que ainda atender com essa safra 2024 as exportações que estamos fazendo agora em janeiro, depois fevereiro, março, abril e maio. Só a partir de julho que começa a entrar alguns cafés da safra nova, da safra 25, na exportação. Além disso, o nosso consumo interno. Nós temos que lembrar que o maior comprador de café brasileiro é o Brasil, as nossas torrefações. E elas também encontram dificuldade em comprar todo o volume necessário. O café de consumo interno também subiu muito e empurra os de exportação mais para cima ainda nos preços. Nós atingimos agora R$ 2.000 por saca no café Conilon, de boa qualidade. É uma coisa que é inimaginável há algum tempo atrás. Isso tudo é que tem feito com que a Bolsa em Nova York e a de Londres suba com força. Outra coisa, todos imaginavam um cenário lá fora mais tranquilo, no Robusta, no Conilon, com a entrada da safra do Vietnã, o que não tem acontecido. Então nós estamos assistindo em pleno janeiro novamente picos de alta na Bolsa de Londres. Nós tivemos altas fortes na sexta-feira passada, na segunda, na terça e ontem. Hoje que está mais ou menos estabilizado, com uma pequena alta, às vezes vem com uma pequena baixa, mas subiu forte. Em 4 dias, a Bolsa de Londres subiu mais de $500 por tonelada. Tudo isso reflete um consumo que continua indo bem e falta de estoques que deem tranquilidade. Os compradores sabem que eles dependem da produção do ano de cada país produtor. E o clima continua muito irregular. Ontem ainda nós assistimos vimos aquelas fotos e na Flórida, mais de 2.000 quilômetros com neve em plena Flórida, nos Estados Unidos. E há poucos dias atrás nós assistimos do outro lado, do sul, ali na Califórnia, aqueles vendavais de mais de 170 km por hora, ajudando naqueles incêndios enormes que houveram nas últimas 2 semanas por lá. Isso tudo atesta a irregularidade do clima. Também na parte norte dos Estados Unidos, o frio intenso, que fez até que a posse do novo presidente fosse mudada de lugar, por tanto frio que estava, são sinais de que o clima continua irregular e nós temos que botar as barbas de molho aqui no Brasil para saber como é que vai ser o clima nesse ano de 2025 nas nossas áreas produtoras de café. Carvalhais, já que falamos de Estados Unidos, falamos inclusive da posse do novo governo na segunda-feira, algumas medidas que eram esperadas, elas vão sendo tomadas, mas e sendo anunciadas e colocadas em vigor de uma maneira mais branda do que boa parte do mercado financeiro, principalmente, esperava. Isso trouxe uma certa tranquilidade para este mercado. Como é que estes fatores atingem mercados de café? Robusta, café arábica, principalmente em relação a câmbio, né? Porque um dos efeitos que nós tivemos
foi uma desvalorização do dólar, não só no Brasil, mas também frente a um pacote de moedas no mundo todo. Olha, o câmbio voltou para baixo de R$ 6, é bom para a economia como um todo, né? Mas nós temos que ver se vai se manter, se isso vai se manter ou não, porque realmente isso parece que foi um reflexo das medidas iniciais do novo governo americano terem sido mais brandas, mas nós também temos que lembrar que a posse foi na segunda-feira, tudo muito em cima da hora para nós vermos como é que vai refletir nos mercados de commodities, nos mercados de exportação brasileira. Óbvio que para a exportação em si, quanto mais alto o dólar, significa mais reais na mão dos produtores brasileiros, seja de soja, seja de café, de qualquer outro produto agrícola brasileiro. Mas no café, por enquanto, não refletiu, porque de um lado o dólar recuou essa semana, a bolsa subiu muito forte, tanto a de Londres como a de Nova York. E os preços aqui internamente, com isso, não recuaram, até subiram um pouco. Subiram menos até que se imaginava perante a alta das duas bolsas, né, desse início de semana. Já estamos na quinta, mas as altas foram realmente na terça e quarta, mais fortes, né? Nós temos que ver, mas os preços continuam firmes no mercado físico, os produtores pedem cada vez mais, porque estão com medo da próxima safra brasileira. O pouco café que tem, eles pretendem valorizar esse café, mas os negócios vão saindo num volume menor do que se imaginava, com o consumo interno escorando os preços por baixo, né? Como eu disse, Conilon a R$ 2.000 é uma coisa que vai entrar para a história do café brasileiro, e nós vamos ter que viver o dia a dia, não dá para enxergar como é que vai ser. O que a gente pode afirmar é que não tem café sobrando, que a próxima safra brasileira 2025 vai ser um pouco menor que a safra 2024, que já foi apertada para nós, e que a tendência, portanto, dos embarques brasileiros de café até a entrada da nova safra, eles devem recuar em relação ao que foram no segundo semestre do ano passado, que é natural. O segundo semestre do ano calendário é o primeiro semestre do nosso ano safra, quando nós exportamos mais forte. Agora, então, depois daquele recorde que nós tivemos em 24, a tendência é nós assistirmos nos próximos meses embarques mais modestos de café aqui pelo Brasil, até porque não existe café para manter o ritmo que nós mantivemos no segundo semestre de 2024. Tá certo, Carvalhais, e você já meio que respondeu a minha última pergunta, de certo modo, mas quanto à comercialização do cafeicultor brasileiro, ele tem vendido mais lentamente. Um dos motivos que você citou são as incertezas em relação à próxima colheita. Quais outros fatores têm influenciado nessa decisão de venda do cafeicultor aqui no Brasil, Carvalhais? Olha, é uma questão até dele ser conservador. Ele vê a economia brasileira como está, com a inflação em alta, o dólar oscilando muito. Quando o dólar também sobe, é bom no preço do café, mas significa insumos mais caros, fertilizantes, defensivos, combustível, o maquinário sobe de preço, e ele tem experiência para saber disso. Então, muitas vezes ele tende a segurar o café que tem, aguardando o que vai acontecer, que é um produto que ele sabe comercializar, que ele sabe que quando ele vende, ele recebe rapidamente, em 7 dias ele tem o dinheiro na mão, e ele vai acompanhando tudo isso, vendo para onde que vai a inflação. Você hoje abre o noticiário para ver a notícia da economia, dá vontade de ligar na mesma hora, vendo a situação que tudo está, como a inflação vai subindo, o déficit público como é que está, e isso reflete na cabeça do cafeicultor, que sempre como todo produtor agrícola, é conservador. Eu acho que isso também faz com que ele venda mais devagar um pouco o café que ele ainda tem.